Eu já vou falar para vocês quem é o nosso entrevistado, mas antes eu gostaria de falar com vocês sobre a Âncora. Âncora Soluções, Casa e Construção, viu? A Âncora ela é uma empresa de material de construção que está localizada lá no sítio Cercado. E o legal deles é que eles têm um horário diferenciado. Eles estão abrindo até a meia-noite. Você não encontra um outro lugar aberto de material de construção até a meia-noite. Lá eles atendem também com delivery. Após as 7 da noite até a meia-noite eles atendem com delivery. Então, se você precisa de alguma coisa, estragou alguma coisa de luz lá na sua casa, água, estourou um cano, alguma coisa, você já sabe onde você correr. Aí eu vou deixar para vocês também o telefone aí na tela, 4137791735, e o endereço que está aí também para vocês, todos estão vendo aí, Rua Tijucas do Sul, 2643, no Sítio Cercado, em Curitiba. Liga lá, não esqueça, hein? Âncora Soluções, Casa e Construção. E agora eu vou apresentar para vocês, então, quem está comigo aqui, cara. Esse cara que está aqui é pastor e ele é conhecido de muita gente, galera. Eu conheci ele e ele foi um dos caras que, ao assistir o podcast dele, eu comecei a querer também apresentar um podcast. E, por incrível que pareça, acabei caindo no mesmo local onde ele apresenta o podcast dele, né, no mesmo estúdio. Conversando com ele, ele foi super prestativo comigo em estar aqui. Pastor Fábio Santos, do Eu Acredito Podcast. Já falo para você que não conhece. Eu acho difícil não conhecer o podcast dele, porque sempre está tendo um corte ou outro dele aí no YouTube, no TikTok, no Instagram. Mas se você não conhece, procura lá. Eu Acredito Podcast. Você vai surpreender com tanta gente boa que ele trouxe, com tanta gente legal e com tanta gente de Deus. E com muita polêmica também, né? Porque não pode faltar polêmica. Pastor, boa noite. Boa noite, pastor Douglas. Uma alegria, uma honra estar aqui com você. Desde já, muito obrigado pelo convite. Gratidão também pelas considerações. Me sinto muito feliz e honrado de poder cooperar aqui com Splendor Podcast, na pessoa tão simpática e carismática do pastor Douglas. Eu agradeço por tudo isso. Eu quero dizer assim que para mim é uma honra realmente estar aqui com você, porque o nosso podcast está começando agora, o seu já tem um tempo, né? E ao conversar com você pelo telefone, ao falar contigo, eu te convidar, você foi um cara que não titubeou em dizer sim para mim. Você não foi o cara que disse, eu vou pensar, eu vou ver minha agenda, nem nada disso. Você só disse, marca que eu venho. E isso mostra uma humildade sua, cara, porque você vê alguém começando e você sabe que você começou também, você teve um início também, né? Você teve, assim, portas que se abriram e portas que fecharam. Você sabe como que é o começo de algum projeto, né, cara? Eu sei que, além do podcast, nós vamos falar que, além do podcast, tem um portal. O portal, eu acredito que já tem um tempo, né? Sim. Mas, ao ver você no podcast, minha esposa também falou, esse pastor aí, ele tem um outro trabalho, ele tem um portal, eu acredito, eu não sabia que era o mesmo, tal, e tudo mais. Só que a gente vê assim que mesmo com todo esse tempo que você está na mídia, que você trabalha com isso e que você, vamos admitir, você é bem conhecido nesse meio, você não pensa igual algumas pessoas, cara, que quando você conversa com elas, convida elas para alguma coisa, eles acabam ou negando, ou te cobrando, ou falando, exigindo um monte de coisa, né, cara? Você não exigiu toalha branca, não exigiu nada disso. Você tá aí, cara. Isso eu fico muito, muito feliz, muito lisonjeado em saber que eu posso contar contigo. Como você já disse nos bastidores, que eu posso contar contigo e tudo mais. Eu fico muito feliz e muito lisonjeado também por tudo que você disse aqui, cara. Mas me fala assim, ó. A gente conhece o pastor Fábio Santos do Eu Acredito Podcast, das entrevistas e de tudo mais, mas aquela primeira pergunta que eu faço para os outros podcasts, hoje eu vou mudar. Hoje eu vou copiar você. Eu vou perguntar, quem é o pastor Fábio? Quem é o Fábio Santos, cara? Então, eu vou responder essa pergunta, mas antes eu queria poder responder aqui também sobre estar aqui com você. Eu acredito que todo projeto, ainda que seja grande, ele começa pequeno. E crescer dói, é desafiador. Ninguém nasce grande. Na verdade, quem nasce grande é monstro, sofre de alguma doença, tem anomalia. Todos nós nascemos pequenos e vamos crescendo com o decorrer da vida. Então, todo projeto, ainda que ele seja extraordinário, seja grande, ele começa pequeno. E eu penso assim,
Daqui a pouco, as redes sociais, irmão, ela é uma incógnita. O seu podcast pode viralizar, engajar e se tornar maior do que maior do que o meu em poucos meses. E já pensou se eu recusei o seu convite para estar aqui no início? Como é que eu ficaria? Lembro-me de um pastor, em 2019, ele entrou em contato comigo pelo WhatsApp, passando um resumo de sua biografia, contando a sua história, a sua conversão. E ele enviou um vídeo para mim. E ele queria que eu divulgasse esse vídeo no portal Eu Acredito na Minha Geração. Só que em 2019 eu estava passando por um processo terrível, terrível. Eu tinha perdido a monetização lá do Facebook. E por ter perdido a monetização, isso me abalou emocionalmente, mexeu com finanças. Você sabe como é que é, você é acostumado com um patamar de vida, de repente você fala, caramba, e agora? E aí me abalou emocionalmente, a página estava correndo risco de ser tirada do ar. E aí as pessoas que estavam entrando em contato comigo para que eu pudesse divulgá-los, fazer publicidade deles, eu não estava respondendo ninguém. Eu não sei se já passou por esse momento de você não querer responder ninguém. Eu tenho essa personalidade que quando eu estou mal, eu gosto de solitude, eu gosto de estar sozinho. E minha família já sabe como é que eu sou. As pessoas de fora não entram em contato, às vezes o camarada esperou uma resposta minha e eu não dei resposta. Comecei o podcast. Irmão, hoje, 2024, ele é um dos pastores, pregadores no Brasil mais requisitados. Eu entrei em contato com ele já umas 2 vezes que ele estava aqui na região. E ele disse que não ia vir. Todas as vezes que eu convidei ele e ele disse que não ia vir, nessa última vez recente que ele veio e eu convidei, ele falou que não daria tempo, que seria muito corrido. Aí eu pedi para um amigo meu entrar em contato. Um amigo meu entrou em contato com ele. Ele perguntou, deixa eu ver o podcast. Me manda o link, me manda o print para eu ver. Aí meu amigo mandou o link, o print. Mas na hora que ele pediu o link e o print, eu já perguntei, cara, comigo ele já falou de imediato que não teria tempo, que ficaria muito corrido. Para o meu amigo, ele já pediu o link e o print de seguidores para ver se a possibilidade está aqui. Alguma coisa de errado tem. Aí ele chegou pro meu amigo e falou, pede para ele entrar em contato comigo. Na hora que eu anoto o número dele, eu vejo a mensagem dele lá, salva no WhatsApp de 2019. Aí caiu na real. Meu Deus. Poxa, 2019, o cara entrou em contato comigo e eu não dei atenção para ele. E agora, 2024, eu precisando dele lá no meu podcast, para me ajudar também no meu trabalho. Porque é assim, irmão, aqui a gente ajuda os anônimos e os renomados nos ajudam. Podcast é isso. Eu ajudo quem não tem nome, quem não tem visibilidade. Em contrapartida, quem tem visibilidade e vem aqui no podcast, é ele que me ajuda. Claro. Entendeu? Sim. Então, assim, hoje ele tem a visibilidade que eu não tenho. Se ele viesse aqui, ele me daria um público legal, me daria uma notoriedade além daquela que eu já tenho. Só que eu falei, caramba, ele entrou em contato comigo e eu não dei atenção, nem respondi o cara. Então ele está certo, entendeu? Então, por isso que eu venho, irmão. Porque a gente não sabe o dia de amanhã, as coisas mudam, o tempo passa, como dizem, a roda gira. Tem horas que a gente está lá em cima, mas tem horas que a gente está lá embaixo. A gente não sabe o dia de amanhã. Eu estou aqui simplesmente por acreditar em um projeto que é grande, mas se iniciou pequeno. Agora o Fábio. Irmão, definir a nós mesmos, eu acho bastante desafiador. É uma pergunta que eu faço, que eu sempre deixo o convidado partir mais para o lado filosófico, porque é mais fácil nós apontarmos o dedo para o outro e dizer, fulano é assim, é assim, é assim. Mas apontar para nós mesmos e destacar qualidades e defeitos é desafiador. É muito difícil. Muito difícil. Se você ler o livro de Isaías ali, capítulo 1 até o capítulo 5, você vai ver inúmeras profecias de Isaías dizendo, ai daqueles que se levantam pela manhã e se embriagam, ai daqueles. Versículo de número 6, ele tem um encontro com Deus, e aí ele não fala mais ai de ninguém, ele aponta para si mesmo e fala, ai de mim que vou perecendo. Mas eu sou um cara assim meio simpático, carismático, quando eu quero, quando eu não quero também não sou. A minha esposa, ela me define bem.
Ela disse que eu sou comercial. Mas isso está intrínseco na minha personalidade, não é algo que eu quero, que eu decido. Tem dia que eu estou agradável, sorrindo para o mundo, e tem dia que eu não estou tão agradável e não estou sorrindo para o mundo. E eu penso que a gente também não tem a obrigação de acordar bem todos os dias. Concordo. Não temos a obrigação de acordar bem todos os dias. Não temos a obrigação de responder mensagem todos os dias. Não temos a obrigação de demonstrar estar feliz todos os dias. Eu acredito que cada fase da vida, a sua personalidade é moldada. Então, se eu for identificar de fato quem sou eu, alguém que tem uma personalidade moldada a cada fase que eu passo na vida. Eu acredito que a vida eu sempre digo que a vida é feita de estações, né? Mas eu não digo estações locais, eu digo estações como se fosse primavera, verão, outono e inverno mesmo. Então, às vezes, a gente está numa época realmente que é um inverno ali na vida da gente, né? Que a gente está fechado realmente para tudo, né? Tem outra época que a gente tá bem, né? Isso acaba se resumindo a todo ser humano. E a cada momento, cada experiência que a gente tem, ela molda realmente a gente, né? A gente tem a nossa personalidade em si e tudo, mas assim, eu acho que a vivência vai moldando a gente, né? Eu acho que o passar do tempo vai moldando a gente. Igual uma árvore que vai crescendo, igual uma casa que ela é feita e com o passar do tempo algumas coisas vão sendo modificadas. Eu acho que a gente é desse jeito mesmo, né? Mas antes de a gente continuar falando sobre quem é você, da gente conversar um pouquinho mais, eu quero contar uma história para você, cara. Porque quando você começou a falar sobre esse cara que você convidou e depois ele quis ser convidado, ele quis ver você, quis falar contigo e depois você precisou dele, né? Veio à minha memória, cara, um fato, uma lição de vida também, que eu preciso compartilhar isso com você e com as pessoas que assistirem esse podcast. Sim. Meu filho hoje ele tem 12 anos, né? Ele é um homem, né? 1,81 m de altura, ele é gigante para a idade dele, né? Mas quando ele era pequenininho, eu trabalhava de vigilante num hotel lá em Foz do Iguaçu. E a gente era novo no bairro, a gente morava novo no bairro e ele foi com a minha esposa no mercadinho. Ele devia ter uns 2 aninhos para 3, assim. Ele era bem pequenininho. E eu trabalhava num hotel que era um golfe clube. E esse hotel eu ganhei várias bolas de golfe. Tinha uma bolinha alaranjada que eu tinha ganhado, que ele vivia andando com aquela bolinha alaranjada. E ele foi nesse mercado junto com a minha esposa, e ele estava na fila do mercado junto com a minha esposa, esses mercadinhos de vila, essas merceariazinhas. E aí ele deixou cair aquela bolinha alaranjada, caiu perto do caixa, ele se abaixou, pegou a bolinha, enfiou no bolso e ficou ali. Quando chegou no local para pagar, quando chegou a vez deles, o dono do mercado falou assim, a minha esposa pagou tudo e o dono do mercado falou assim, e a linha de pipa que ele pegou? Daí falou, que linha de pipa? Meu filho não pegou nada. Ele falou, não, ele pegou uma linha de pipa alaranjada. Daí ela falou assim, não, ele não pegou tal, e ela ficou naquela, não pegou, e o cara ali pegou, ele pegou, daí ela olhou e falou, tem câmera aí, né? Daí ela falou, então vê nas câmeras para mim. Daí ele falou, depois eu vejo isso. E meu filho chorando falou que não pegou. E aí foi para casa. Quando eu cheguei do trabalho à tarde, meu filho ele veio correndo na minha direção, falou, pai, eu não sou ladrão, chorando. E eu fiquei assim, o que é isso, né? Daí a minha esposa me contou, falou, vai lá e fala com o rapaz do mercado. E eu fui. Cheguei lá, ele estava lá, eu falei para ele, e aí, o que deu? Daí ele falou para mim, não, eu falei com a sua esposa, tal, né? Eu vou ver nas câmeras à noite. Eu falei, então, senhor, vê nas câmeras à noite, eu volto aqui amanhã pra gente conversar. E aí, beleza, voltei. No outro dia, quando voltei, ele me encontrou na rua, assim, me pedindo perdão. Falou, eu olhei nas câmeras, era uma bolinha, não sei o que, papá me pedindo perdão. Eu falei, espera. Eu fui lá, busquei meu filho, trouxe meu filho. Falei pra ele, você tem que pedir desculpa pro meu filho, que você chama ele de ladrão. Aí ele pediu desculpa pro meu filho e tudo mais. E falei pra ele, agora, cada pessoa que você viu na fila, você olha na câmera, cada pessoa que você viu nessa fila, e quando eles chegarem aqui de novo, você fala pra eles que você estava enganado. Porque quando meu filho passar na rua, ele vai falar, eles vão falar, aquele piazinho roubou uma linha no mercado. Aquele piazinho roubou uma linha no mercado. E meu piazinho vai crescer com os outros chamando ele de ladrão por culpa sua, que falou isso. E beleza, essa história passou, ele pediu desculpa, essa história passou. Passado 8 anos, mais ou menos, disso, mais ou menos 8 anos disso, 7 anos disso, eu trabalhava como técnico em mobilização ortopédica num hospital lá em Foz. Mudei de profissão, tudo tal, e engessava os quebrados. Daí um dia, um cara chegou tudo quebrado na emergência, com a perna quebrada, e eu fui engessar a perna desse cara. E na emergência a luz fica meio escura, não é aquelas luzes, né?
Claro, demais. O hospital é assim, fica meio aquela luz meio amarelada. E eu fui lá, o cara era grandão, e eu comecei a engessar a perna do cara. Dei boa noite pra ele, comecei a engessar a perna dele. E ele começou a conversar comigo. Daí eu falei, você, o que que você faz? Você é motoqueiro? O que que você faz? Ele falou, não, eu tenho um mercadinho. Daí eu falei, aonde? Ele falou, o mercado é lá no bairro tal. Daí eu falei, cara, eu conheço um mercado lá, um mercado assim, assim, assim. Daí ele falou, esse mercado é o meu mesmo. Eu falei, você comprou do careca que era o dono lá? Daí ele falou, não, o careca era eu. Daí ele falou assim, porque ele tava com cabelo, né? Você sabe que naquela época ele é careca. Aí eu engessando a perna dele, cara. Daí eu falei, sério que você era aquele careca? Ele falou, sério. Daí eu falei, você lembra de mim? Daí eu fui pra cima dele, era na época da pandemia já. Fui perto do rosto dele e tirei minha máscara. E ele olhou pra mim e ele falou assim, você é o pai do menino que eu acusei de ter roubado uma linha de pipa. Então, assim, cara, o mundo deu aquela volta que você falou e ele parou na minha mão engessando a perna dele, ele tudo quebrado, cara. E a lição que ele aprendeu lá, ele lembrou, cara. Ele lembrou que eu era o pai do menino da pipa, cara. 8 anos depois ele lembrou do meu rosto, cara, porque marcou ele. Então, assim, isso foi uma coisa boa, cara. Isso foi uma coisa boa. Ele caiu em mim ali, eu engessei ele, cuidei dele com o maior do profissionalismo. Mas eu falo assim que o ato dele marcou ele também, não marcou só a vida do meu filho, marcou ele também, que eu garanto que nunca mais ele fez aquilo, né, cara? Quem Então a tem gente não consciência sabe. lembra, né? Quem tem Sim, consciência lembra. Tanto quem bate, quem apanha. sim, Tendo consciência lembra. Passa o lembro. tempo, as estações. A consciência é o tribunal da alma, né? Sim, A consciência nos faz vibrar de alegria quando a gente acerta, mas nos faz nos trancar num quarto escuro de tristeza quando a gente erra. e é só ela, né? É só ela que fala com a gente quando os bastidores da nossa vida, né? Quando a gente tá nos bastidores da vida, quando se fecha a cortina, quando a gente sai, quando ninguém mais vê a gente, quando tá só a gente e o travesseiro, né? É ela que nos mostra aquilo quem realmente nós somos, né? Eu digo a consciência, mas a gente pode dizer que é o Espírito Santo de Deus, que ele que convence do juízo, da justiça, do pecado, é ele que fala no nosso coração, né? É ele que move a nossa consciência também e Sim. nos diz, você lembra daquilo? Você lembra disso? Onde você acertou, onde você errou? Aí vai da gente entender e vai da gente saber se a gente quer mudar ou não quer mudar, né, cara? É. Tudo está na consciência. A consciência é o tribunal da alma. Ela que manda informação para nossa mente de tudo que nós fazemos, seja acerto ou seja erro. Não tem como escapar. Você escapa de qualquer coisa nesse mundo, você tem a capacidade de fugir. Quero ver escapar da consciência. É por isso que o cara tem, obtém, alcança, conquista, constrói grandes impérios, guardam tesouros em cofres, viajam, tem mansões, faz as maiores viagens que todo ser humano sonha, deseja, alguns têm como meta de vida. Mas tem muita gente que tem tudo, porém não tem uma consciência tranquila para dormir. Precisa de remédios, tarjas pretas para conseguir ter um momento de descanso. Já outros não têm nada, mas tudo o que eles precisam têm, que é uma consciência tranquila. Sim. Isso é maravilhoso, cara. Essa palavra é maravilhosa. E é muito, muito, muito verdadeira, cara. É muito verdadeira. Ainda mais no dia de hoje, onde a gente vive tanta coisa, cara. Onde a gente olha para tanta gente fazendo tanta coisa nesse Brasil, cara. E a gente pensa, será que esse cara tem consciência, cara? Será que essa pessoa tem consciência disso, né, cara? Será que essa pessoa consegue dormir, né, cara? A gente vê tanta coisa acontecendo aqui, cara. Tanta coisa que não era assim no nosso tempo de moleque, cara. Era tão diferente, cara. E hoje a gente vê tanta coisa diferente aí acontecendo, cara. Tanta gente que parece que não existe mais essa consciência, cara. Parece que o cara não tem isso. Né? É uma maldade intrínseca no coração do ser humano, cara. Tem uma música do Lázaro, antiga, né? Antiga não, mas ele, dentro da poesia crítica dele, ele fala: meu Deus, o mundo está cheio de horror, os mentirosos reinam sem pudor, mentes brilhantes planejando o mal. Só que ele dá um brado, né? Ainda bem que eu sou o sal. E em meio a tanta corrupção, tanta banalidade, em meio a tantas ideologias malignas, perversas, filosofias de homens e até doutrinas de demônios, em meio a tanto caos que a gente vive na sociedade, seres humanos desumanizados, homens que têm atitude de demônios, nós como igreja precisamos ser diferente, fazer a diferença.
Quando eu falo nós como igreja, de fato, eu não estou apontando para uma denominação, Claro. para um barracão, para um salão. Sim. Eu estou falando de nós, membros que compomos o corpo que forma a igreja. Sim. Esse membro, podemos representar a igreja onde nós estivermos, sendo diferente e fazendo a diferença. Mas o fato também de nós sermos membros que faz parte de um corpo que representa a igreja, isso também não nos isenta de errar. Nós erramos, mas graças a Deus, nós temos o Espírito Santo que nos convence diariamente e através da nossa consciência, nós nos deixamos ser levados pelo arrependimento, que é o próprio Espírito que produz em nós. O arrependimento não vem de nós mesmos, né? Claro que não. Então, o arrependimento que nós... Cara, a gente é tão... Genuíno, né? O arrependimento genuíno, não remorso, né? Porque Não. o remorso é uma coisa, cara, que o cara fez ali, chorou na hora e depois já tá fazendo a mesma coisa de novo no outro dia, né, cara? Mas o arrependimento genuíno, arrependimento verdadeiro é só pelo Espírito Santo de Deus, cara. Nós somos muito maus, cara. Somos. Nós O somos nosso muito coração maus. é mau, irmão. Sim. O nosso coração é mau. Tem uma pergunta que a gente faz dentro de uma sala teológica, de aula, de escola bíblica dominical, que quero compartilhar. Quando Paulo ele diz, por isso Deus os entregou às paixões infames, ou por isso Deus os entregou às paixões do seu coração. Essa expressão é muito interessante, cara. Paixão do coração, fala também de paixão da mente. Já pensou se Deus nos entregasse a fazer, a praticar tudo aquilo que vem no nosso coração e na nossa mente? Caramba, cara. Eu acho que já tava tudo acabado já. Porque ia ser tanta maldade, cara, ia ser tanta coisa ruim, tanta coisa errada. Tem um pastor amigo meu lá de Foz do Iguaçu que ele sempre diz assim, que eu já vi ele pregando algumas vezes dizendo assim, se hoje Deus, Jesus, aparecesse aqui na frente da igreja e dissesse assim, olha, não existe mais inferno. Todo mundo morreu, todo mundo salvo, não existe mais inferno. Vocês podem fazer o que vocês quiserem fazer. Escolham o que vocês quiserem escolher para fazer. Quantos ficariam, cara? Quantos ficariam ali? Quantos serviriam ali a Deus? Quantos entenderiam? Quantos serviriam a Deus por amor? Quantos estariam ali realmente pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário? Muitos seguram essa natureza pecaminosa, cara, só por medo também de ir pro inferno. Isso tá errado, cara. Só por medo de ser condenado, só por medo de ir pro inferno, tá errado. Como uma obrigação, o cara faz aquilo que eu sou obrigado a fazer isso, senão eu vou preso, vamos dizer assim, senão eu vou pro inferno. Mas se liberasse, o cara fazia o que quisesse, igual você disse. Imagina se Deus liberasse pro cara fazer tudo que tá dentro do coração. Cara, já estava tudo acabado. O ser humano já tinha matado todo mundo, cara. Já tinha dizimado o ser humano da face da terra. Tava só as baratas aqui, cara. Nem tava ninguém. A gente tem que servir a Deus não por medo de consequências. Nós temos que servir a Deus não com medo dele nos jogar no inferno, que é Deus quem vai ter o poder para isso, e tem o poder para isso, para jogar a alma no inferno. Existe até um versículo bíblico, não tem mais aquele que pode tocar no seu corpo, porém tem mais aquele que tem o poder de lançar a vossa alma no inferno. Mas a gente não deve servir a Deus com medo do inferno. Sim. Não. A gente tem que servir a Deus por reconhecer o sacrifício de Cristo na cruz, Sim. pelo amor que Deus teve por nós. E por amá-lo, pela gratidão e por amá-lo, agora nós nos entregamos a Ele de corpo e alma. O grande problema é que as pessoas acham que quem levou Jesus para a cruz foram os nossos pecados. E não foi os pecados dos seres humanos que levou Jesus para a cruz. Quem levou Jesus para a cruz, pastor Douglas? Essa agora eu quero ver você falar. Uma pergunta interessante, né? Muito boa. Quem levou Jesus para a cruz? Alguém vai dizer, foi Pilatos, que lavou as mãos e disse, olha só, não quero sangue sobre as minhas mãos, vocês decidam. Deus levou Jesus para a cruz. Quem levou Jesus para a cruz, alguém vai dizer que foi Herodes, o governador, que estava com medo de uma concorrência
de um líder político que estava arrebatando para si uma multidão que estava caminhando Um com revolucionário, ele, né? Um revolucionário que estava sendo ovacionado por tudo e por Chamado todos. de rei, né? Chamado de rei, deu aquele medo. Entra em Jerusalém, montado no jumentinho, o povo jogando perfume. Hosana ao rei que vem, Hosana, gritando. Hosana. E aí alguém diz foi Herodes, com medo de uma concorrência política, de um líder que poderia dar independência para os judeus. Levou Jesus para a cruz, mas não foi Herodes que levou Jesus para a cruz. Quem levou Jesus para a cruz, talvez alguém vai dizer, foi os sacerdotes Anás, Caifás, porque viu nele a potência de um líder religioso que fundaria uma nova religião. Sim, a ameaça para o judaísmo, né? Uma ameaça para o judaísmo e para os fariseus, sim, que era uma das maiores religiões na época, mas também não foi Anás e nem Caifás. Alguém vai dizer, então, que levou Jesus para a cruz foi Pedro que o negou. Também não foi Pedro. Alguém vai dizer, foi Judas que traiu, vendeu ele por 30 moedas de prata porque estava decepcionado, achou que Jesus seria o revolucionário que daria independência para os judeus, caminhou com ele durante 3 anos e meio e ao perceber que ele não seria o cara que daria uma independência política, humana, terrena, se decepcionou e vendeu. Mas não foi Judas. Quem levou Jesus para a cruz, então, alguém vai dizer, foi a multidão, porque quando foi colocado lá para decidir se Cristo ou Barrabás deveria ser solto, a multidão que Jesus multiplicou pães, curou, operou milagres sobre ele, ministrou sobre eles, começou a gritar, crucifique a Cristo e solte a Barrabás. A pergunta continua, quem levou Jesus para a cruz? Se não foi Pilatos, se não foi Herodes, se não foi Anás, se não foi Caifás, se não foi Pedro, se não foi Judas, se não foi a multidão, quem levou Jesus para a cruz? Foi o amor. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sim, ele deu seu Filho para cumprir tudo, né? Ele deu seu Filho para poder cumprir. E isso primeiro por quê? Porque ele amou. Sim. O amor levou Jesus para a cruz. Então, nós não temos que servir a Deus hoje com medo de ir para o inferno, com medo de uma consequência de uma dor eterna. Nós temos que servir a Deus hoje em gratidão por um dia Ele ter nos amado, ter nos resgatado das trevas e ter nos transportado para a maravilhosa luz do Filho do seu amor, ter nos dado um novo nome, uma nova identidade, ter nos tirado do banco dos réus para sermos onde seríamos julgados e, consequentemente, condenados ao inferno. E hoje nós estamos simplesmente fazendo uma triagem, porque o nosso destino é o céu, onde viveremos com Cristo para toda a eternidade. Sim, nos assentaremos como príncipes e sacerdotes, cara. É, o amor. Que loucura esse amor, né? É um amor que nos constrange, né? E como não ser constrangido por esse amor? Por isso eu digo, o inferno é real? É real. Vai ter gente que vai para o inferno? Vai, infelizmente vai. E infelizmente tem alguém do contexto da igreja que vai para o inferno. Sim. Mas o motivo de eu servir a Cristo não é medo de ir para lá. É porque um dia Ele me encontrou. O amor de Cristo me constrangeu. O amor de Cristo me alcançou. E eu não merecia receber esse amor. Eu não merecia o sacrifício. Eu não merecia ser alcançado por esse amor. Mas esse amor não alcança quem merece. Esse amor, de fato, alcança os imerecidos. Sim. Por isso que chama graça, né? O favor que a gente não merece. Não merecemos ser salvos, mas Ele nos concedeu o favor da salvação. Nós não merecíamos ser libertos, mas Ele nos concedeu o favor da libertação. É por isso que Martinho Lutero ele deu um brado gritando, dizendo, por merecimento eu ganhei o inferno, mas foi pela graça que eu recebi o céu. Maravilhoso isso, cara. Maravilhoso demais. A gente tem que servir a Ele, seguir a Ele. Assim, eu falo pela saudade de casa, cara. É. Pela saudade de casa, porque nós não somos daqui. Igual o meu pastor sempre diz, nós somos estrangeiros nessa terra, cara. Nada dá certo muitas vezes. Nós somos diferentes. Somos seres humanos diferentes, cara. O cristão é genuíno, é um ser humano diferente, cara. E as coisas parecem muitas vezes que são complicadas pra gente, cara. Mas é porque a gente não é daqui, cara.
A gente tem saudade de uma casa que você pode dizer assim, eu nunca fui para lá, cara. Mas a gente tem saudade de algo que está reservado para nós lá em cima, cara. Eu não quero nem saber do inferno. Para mim assim não faz nem diferença de como o inferno é. Uhum. Tem cara que é formado em escatologia, o cara sabe tudo, só falta saber quantos quilômetros quadrados tem o inferno, entendeu? E qual é o grau, qual é a temperatura do fogo do inferno. Tem cara que sabe de tudo ali, cara. Mas eu confesso para você que nos 2 seminários de teologia que eu fiz, eu nunca me preocupei com isso daí, cara. Nunca me preocupei com isso daí, porque eu sempre tive essa mentalidade que o que está reservado para mim, cara, o que está reservado para mim são as mansões celestiais, aquilo que o olho não viu, nem o ouvido ouviu, nem penetrou no coração humano, aquilo que o Senhor tem preparado para nós, aquilo que o Senhor Jesus Cristo disse, né? Que na casa do Pai havia muitas moradas, mas se não fosse assim, ele diria, vou ir e vou preparar morada para vocês. Então eu sei que tem uma casa para mim lá e uma para você. Ao lado do Pai, ao lado de Deus, né, cara? Onde não vai precisar mais do sol, como a Bíblia diz, né, cara? Onde a glória dele vai ser a nossa luz, né, cara? Onde você vai enxergar algo, como tem aquela canção que diz, o que é que os anjos veem, que os fazem cantar, né? Santo, Sim. santo, santo. O que é que os anjos veem que os fazem se prostrar? O que é que Moisés viu, cara? Que a glória de Deus que ele viu que fez ele descer de lá brilhante, cara. O que é tão grandioso, né, cara? Que é tão grandioso, que Deus é esse tão poderoso, cara, que a gente vai encontrar com ele lá na glória, e vai estar próximo dele, cara. Um Deus tão poderoso que a Bíblia diz que ele tem o nosso nome gravado na palma das mãos dele, cara. Olha que incrível isso. Nós tão pequeninos, né, cara? Uma galáxia tão grande, planeta gigantesco, tanta coisa aí, cara. E daí ele sabe o seu nome, ele olha aqui para baixo e fala ao Fábio ali, ó, ao Douglas ali, ó. Extraordinário. Cara, é extraordinário, cara. Se você para pensar, você fica igual bobo, você fica igual criança pensando. E aí tem gente que serve a esse Deus ou que segue uma religião só por medo de ir pro inferno, cara. Tem gente que pensa, poxa, cara, eu sou obrigado a fazer isso, eu não posso fazer aquilo ali. Sendo que a maior alegria de um filho, cara, é ver o sorriso do pai também, né? E a maior alegria do pai é ver o sorriso do filho. Então, o que ele tem preparado para nós é muito grande, cara, é muito lindo. E a galera tá preocupada com tanta coisa fútil aqui nessa terra, cara. Tem tanta gente, você já entrevistou tanta gente aí, cara, eu sei que tem muita gente muitos pastores, muitos empreendedores, cara, eu não falo de dinheiro, não falo do cara ter uma vida próspera financeiramente aqui na terra, não é disso que eu tô falando, que é errado, nem nada, cara. É top, todo mundo quer melhorar, todo mundo quer ter alguma coisa, todo mundo quer dar um conforto para os filhos, todo mundo quer, vamos dizer assim, progredir financeiramente também, não é isso. Mas tem tanta gente apegada a tantas coisas pequenas, cara, nessa terra, como um corte que eu vi de um cara que você entrevistou aqui, no seu podcast, um corte que eu vi, que o cara fala assim, que Deus começa pedindo o que é menor, cara. E o que é menor é o dinheiro, né? O que vale menos. O que vale menos, cara. Como que você vai dizer que você entrega seus filhos para Deus se você não entrega nem o que está no seu bolso, né? Tipo, Sim. cara... E é isso mesmo, cara. Tem gente que se apega com tanta coisa pequena, cara. Tanta coisa pequenininha ali, cara. E coloca no altar acima de Deus, cara. Nessa geração que nós estamos vivendo. Eu acho que é uma das... Eu não sei quanto tempo você está na igreja, cara. Eu nem perguntei isso para você, mas eu acho que nós estamos numa geração tão complicada, cara. Essa nossa geração é uma geração tão complicada. Eu acho que a dos nossos pais eram menos complicadas, cara. Eu penso que a cada geração os seus desafios. Na geração dos nossos pais também tinham desafios. Sim. Desafios maiores, talvez, do que a nossa. Para a realidade deles, né? A nossa Sim. realidade é desafiadora. Mas eu penso que quem serve a Deus simplesmente por uma imposição com medo de ir para o inferno, nunca serviu a Deus de verdade. Precisa ter um encontro com esse amor de Cristo que é verdadeiro. Aquele que serve a Deus com medo de ir para o inferno, ele não sabe qual é a liberdade do Evangelho. De fato, ele só está numa religião. E a religião, ao invés de libertar, ela oprime. Sim. A pessoa vive na comunidade de fé, mas presa. E o Evangelho de Jesus veio para dar liberdade e não aprisionar. Existe gente aprisionada pela religião, com roupa de Evangelho.
E a gente precisa tirar essa mentalidade e entender que o Evangelho de Jesus veio para nos fazer livre. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E um escravo só não deseja a liberdade até saber que existe liberdade. Existe gente que saiu da escravatura do pecado, saiu da escravatura do mundo e agora estão sendo escravizadas pelo jugo da religião. E quando eu falo de religião aqui, eu não estou falando do significado religare, que é Cristo que veio religar a humanidade a Deus, veio conectar a humanidade com Deus. Não, eu estou falando de uma religião criada pelo homem para oprimir o homem. Existe religião que é criada pelo homem para oprimir o homem. Quem está preso a essa religião não conhece o amor de Deus. Porém, eu posso dizer que a religião também pode fazer com que a pessoa depois conheça a Deus. Eu já fui religioso, cara. Eu me converti, meu Deus do céu, até respirar era pecado. Mas quando eu me converti, se eu não tivesse debaixo dessa religiosidade que eu vivia, talvez eu não estaria firme até hoje. Ao mesmo tempo que eu critico a religiosidade, a religião que oprime, que escraviza o homem, eu agradeço pela religião. Sim. Você vem desde o seu início ali, de sua conversão, dentro de uma igreja pentecostal, é isso? Dentro de uma igreja pentecostal. Dentro de uma igreja pentecostal tradicional. E uso e costume forte ali, de roupa, de tudo isso. Não podia usar barba, não podia usar bermuda, jogar bola, Deus me livre. Não podia. E eu agradeço. Eu vou falar a verdade aqui. Tem gente que bate, que fala mal. É claro que a maturidade da fé, da caminhada do Evangelho, vai nos fazendo compreender o que é religiosidade e o que é evangelho. Mas eu agradeço pela religiosidade do início, porque quem conheceu o mundo obscuro, quem foi mesmo no fundo mesmo, do profundo do mundo, só a radicalidade do evangelho para conseguir transformar a vida desse ser humano. Irmão, te falar, se o cara tá lá no mundo cruel, experimentou de tudo um pouco e vem para Jesus e vai viver aquele evangelho light, mamão com açúcar, já desvia de novo. Sim. Porque não tem um confronto, né? Não tem um confronto. Não tem enfrentamento. Não, tem que ser livre, tem que ter desculpa a expressão aqui, tem que ter uma radicalidade mesmo, tem que ter não pode. O cara ele tem que ser radical. Se o cara não for radical consigo mesmo, ele não consegue vencer, ele volta para o mundo. Porque quanto mais você é radical, mais você consegue dar prazer para o seu espírito, não para a sua carne. E quando você dá prazer para o seu espírito, você está preenchendo os prazeres que a carne sentia lá no mundo. Por exemplo, eu me converti numa igreja pentecostal. Os irmãos entravam no mistério, no manto. Eu entrava também, irmão. Por quê? Eu não tinha mais balada, não tinha noitada, não tinha bebida, não tinha droga. Estava na igreja e eu vi os irmãos se alegrando no espírito, pulando. Falei, pô, isso aqui é legal, eu gosto disso. Saía no pirocóptero também. Oxe, eu vi alguém... entrava no mistério, no manto, irmão. Eu vi alguém profetizando, falava, Deus, eu quero profetizar também. Vi alguém falando em línguas, Senhor, eu quero esse dom, se existe mesmo, me dá também. Eu recebi de Deus, irmão. Entendeu? E eu me envolvi com o mundo espiritual, me envolvi com as coisas de Deus, me envolvi com a glória de Deus, monte, oração de madrugada, cara, vigílias. E sabe que eu fazia tudo isso também, mano? Entendeu? Caramba, e assim, é necessário, irmão. Todos aqueles que vêm do mundão, se não viver essa loucura do evangelho, irmão, ele volta para a loucura do mundo. Sim. Ele tem que ser preenchido, né? Confrontado e preenchido, né, cara? Tem uns amigos meus de Portugal, eu tava lá com eles, eu falei para eles algo, eu falei, vocês são loucos. Se vocês não viverem a loucura do evangelho, já vocês vão começar a viver a loucura do mundo. E tem gente assim, tem gente extrema, irmão. Sim. Ou eles estão 100% para Deus ou eles estão 100% para o diabo. Então, melhor é os caras se entregar logo 100% para Deus e viver essa constância. Só que, ao mesmo tempo, também eu vejo um perigo de você se entregar 100%. Isso, entre aspas, né? Eu digo assim,
você tem que tentar Dosar, assim. Não, você tem que colocar um nível de espiritualidade que você consiga manter. Não adianta também o camarada ser louco. Isso novo convertido, beleza. Sim, Primeiro claro. amor, se entrega. Mas depois, não adianta você colocar um propósito ali de orar 3 horas por dia, sendo que você não vai conseguir manter depois. Quando você não conseguir orar 3 e começar a orar só 1, a sua consciência vai sentir falta daquilo. E aí você vai ficar se culpando, pô, não consigo orar mais. E isso vai te levando para uma fraqueza espiritual. O cara jejuava o dia todo. Quando você desanima e não quer nem orar aquela uma aí hora, não ora cara. nenhuma hora. O cara jejuava o dia todo, parou de jejuar o dia todo. Aí não consegue mais jejuar até meio-dia. Ele começa a se culpar. Não. Então, por isso que é melhor, irmão, coloque um nível ali que você consiga fazer todo dia. Se é 30 minutos, faça com sinceridade. Se é 10 minutos, faça com sinceridade. Se é jejuar 3 horas, jejue com sinceridade. E aquela coisa, né? Não aguentou, cara, nós servimos um Deus vivo, cara. Tem um dia que o cara tá mal, igual você disse no começo, tem um dia que o cara tá mal. Cara, naquele dia que o cara tá mal, fala, Deus, hoje eu fui até aqui, me perdoe, hoje eu fui até aqui. Porque assim, Deus ele não tá preocupado só com o voto que você fez com ele. A Bíblia diz, se você fez um voto, não tarde de cumprir, porque Deus não se agrada de tolos, né, cara? Mas assim, se você fez um voto e por algum problema ali, de oração, de tudo, por algum problema você não tá conseguindo naquele dia, cara, Deus não é... Cara, ele vai te perdoar para aquilo, ele vai te perdoar, cara. vai entender, mas vale a pena ressaltar aqui. Mas vale a pena ressaltar também que o sacrifício é interessante. Claro, ele vai te recompensar também. Sim. No seu sacrifício, ele vai te recompensar. A Bíblia mostra isso em várias histórias da Bíblia, em vários tempos também da Bíblia, a recompensa de Deus para aquele que se entrega, né? Para aquele que se sacrifica, para aquele que oferece um sacrifício para Deus, né? A Bíblia Sim. também mostra isso. O que eu acho, existe um perigo também, como você diz, existe um perigo também desse início do cara querer tentar ser mais espiritual do que ele realmente é, vamos dizer assim. Sim. O cara espiritualizar tudo, né? Tem um livro, cara, que eu sempre falo desse livro. Se você ver meus podcasts lá, eu acho que em quase todos eu falo desse livro, cara, porque é um livro que mudou muito a minha vida, assim, sabe? Eu faço propaganda para esse livro de graça, assim. É de uma escritora inglesa chamada Melinda Fish. O nome do livro é Fardo. Se ele é leve, porque eu tô tão cansado. Uau. Cara, ela era uma mulher de uma igreja tradicional batista, se eu não me engano. E ela viu no ônibus, quando ela ia embora, umas mulheres pentecostais falando dentro do ônibus que foram batizadas com o Espírito Santo, falavam em línguas e tudo mais. E aí ela começou a buscar isso, cara. No quarto da casa dela, começou a buscar isso, porque a igreja dela não seguia esse movimento. E ela começou a procurar. E ela foi batizada no Espírito Santo, cara. Ela encontrou essa graça em Deus e ela foi batizada no Espírito Santo, começou a falar em línguas e Deus começou a dar alguns dons espirituais para ela. Ela começava a ver coisas e a entender coisas. Então ela olhava para você, Deus mandava ela dizer alguma coisa, o Espírito Santo tocava nela, ela falava alguma coisa para você. Como existe muito, a gente sabe que existe muitos... Deus usa muitos oráculos, Deus usa muitas pessoas para falar. A minha sogra, ela já faleceu, né? Ela é a avó da minha esposa, mas a gente considera como sogra. Ela era uma mulher assim, cara, que eu falo que a mulher mais próxima de Deus que eu conhecia era ela, sabe? Cara, o que ela falava, você sabia que era verdade, cara. Você sabia que era Deus falando através da vida dela. Uma velhinha, uma senhorinha, Deus falava muito, sabe? E essa mulher, voltando para a mulher do livro, ela disse que ela começou a se alegrar com o que acontecia. Que Deus falava realmente sobre a vida da pessoa, revelava que a pessoa estava doente, fazia isso, fazia aquilo. Só que chegou um momento na vida dela que ela acabou acreditando que tudo que ela pensava era o Espírito Santo de Deus falando com ela, cara. Então, se ela não gostou do seu relógio, ela falava, esse relógio aí, Deus está me dizendo que esse relógio não é de Deus, ele não se agrada. Ele não se agrada da sua camiseta branca. Tudo era Deus, entendeu? E aí ela começa no livro, não vou dar muito spoiler do livro, mas ela começa no livro a falar dos problemas que aconteceram por ela começar a espiritualizar tudo, né, cara? E assim, eu acho que muitas vezes, quando o cara se converte novo e ele está buscando essa espiritualidade, se ele não crescer no conhecimento da palavra também, não buscar o conhecimento da palavra e for só na parte espiritual, como já conheci muitos, eu também vim de uma igreja pentecostal, ele acaba se frustrando lá na frente com alguma coisa, tipo, com alguma coisa que ele profetizou e não se cumpriu, com alguma coisa que ele acreditou que fosse daquele jeito por ele ser muito espiritual e não se cumpriu. E aí, como tu falou, ele não tem uma base, não gerou uma base nele, ele só foi subindo na árvore fininha. Quando chegou lá em cima, no galho fininho, quebrou, ele caiu e não conseguiu mais.
E a gente vê, infelizmente, muita gente sim. Daí o cara se entrega para droga, o cara se entrega para isso, para aquilo. A gente já encontrou na rua presbítero na rua, cara. O cara que já chegou a ser presbítero. O cara tava lá nas drogas, cara. O cara se decepcionou com alguma coisa, se decepcionou com ele mesmo, o cara mudou alguma coisa dentro dele e se entregou, cara. Então, assim, existe um perigo grande, como você falou, cara. Existe um perigo grande nesse começo. Na verdade, os perigos, eles cercam os extremos. Sim. E os extremos acontecem dos dois lados. Primeiro, humanizar o que é espiritual e segundo, espiritualizar o que é humano. Sim. Nós não podemos espiritualizar o que é humano e muito menos humanizar o que é espiritual. É por isso que é necessário o dom de discernir os espíritos, Sim. que é um dom escasso em nosso meio. Existem muitos dons, mas de discernir os espíritos tem pouco. São É por poucos. isso que tem muito espírito de engano em muitas igrejas, irmão. Sim. Entendeu? As pessoas estão dizendo que é Deus quando não é. É espíritos enganadores. Então, assim, os extremos cercam. E se você não tomar cuidado, o espiritual se torna carnal e o carnal acaba espiritualizando demais. Fala assim, diz o Senhor, quando o Senhor não falou na sua boca. Sim. Aponta o que é pecado, aquilo que não é pecado. E outra coisa, a gente tem que tomar cuidado para não fazer se tornar doutrina uma experiência particular Pessoal. que a gente teve com Deus. Isso, cara. Eu já vi gente que teve uma experiência particular com Deus e ele querer impor isso como doutrina para uma igreja. Não, pô. Doutrina, ela é bíblica, é ensinamento bíblico. Doutrina já fala isso, é ensino. Sim. É um ensino. Doutrina bíblica é um ensino tirado da Bíblia. Irmão, se não está na Bíblia, não vem colocar como doutrina. Os caras estão querendo escrever um livro de acrescentares, né? Só pode. Um livro de entendeu? acrescentares, jogar na Bíblia. Só pode. Eu, particularmente, como eu falei, eu sou de uma igreja pentecostal até hoje. Sou de uma igreja pentecostal, sou da Assembleia. Estou um pouco rebelde. Barba. Já tá barbudão demais para ser da Assembleia. Mas sou da Assembleia de Deus, respeito a doutrina. Né? E falando de Assembleia de Deus, na minha visão, eu sou da Assembleia de Deus, mas eu frequento comunidades, eu vou em muitas e respeito toda a visão, todas as perspectivas de pastores, tudo que Deus tem entregado Sim. aos pastores, seja da Assembleia, de uma igreja tradicional, de uma igreja independente, de uma igreja não tão tradicional assim. Eu respeito todos. Mas analisando, fazendo uma análise, eu penso assim que a Assembleia de Deus é uma igreja completa. Não é partidarismo de igreja, não. Viu? Fale-me mais sobre isso. É uma igreja completa. Completa por quê? É uma igreja que valoriza o estudo da Bíblia. Sim. É uma igreja doutrinária. Não falo de usos e costumes. Eu falo que é uma igreja doutrinária, biblicamente falando. É uma igreja centenária hoje no Brasil. É uma igreja que acredita nos dons espirituais, ela não é cessacionista, ela é continuista, acredita no mover do Espírito Santo. Não essas bizarrices que tu vê em alguns lugares, tá? Claro. Assembleia de Deus, gente sabe. a gente acredita nos mistérios de Deus. A gente acredita na continuação dos dons espirituais. Agora existe o pentecostal extremista, que alguns chamam até de neopentecostalismo. Mas eu não falo nem do neopentecostalismo. Existe aqueles pentecostais extremistas, que tem algumas igrejas aí que o povo se veste até de roupa de religião africana, irmão. Sim. De religião afro lá, aquelas religiões lá. Poxa, eu sei que pode ser aqui comparado com blasfêmia contra o Espírito Santo, é você atribuir uma obra de Deus aos demônios. E eu não quero cometer esse pecado. De forma alguma, De claro. forma alguma. Mas, irmão, você vai numa igreja que as pessoas estão vestidas toda de branco, com saias rodadas, simpatia. Eu não acredito que o Espírito Santo de Deus precisa imitar o pessoal que está lá numa religião afro, na forma de se vestir, para se mover dentro da igreja, não. Claro. A Assembleia de Deus é uma igreja centenária que cresceu dentro dessa doutrina. Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo e em breve voltará, irmão. É a doutrina. Ele batiza com o Espírito Santo. Nós acreditamos em profecia, nós acreditamos em dons de falar em línguas, variedades de línguas, interpretação de línguas, discernimento de espírito, palavra de sabedoria e ciência. Nós acreditamos em todos, dom de curar os enfermos, dom de sinais e maravilhas. Nós acreditamos que esses dons
é real, é para este tempo, que Deus pode depositar na sua vida, na minha vida. Nós podemos ser usados por Deus neste tempo, porque os dons é uma ferramenta para usarmos ela para despovoarmos o inferno e povoarmos os céus com a alma. Sim. Agora que a Assembleia de Deus, além dos dons espirituais, nós acreditamos também na regeneração através do fruto do Espírito. Viu? Porque falar em línguas é dom. Segurar a língua é fruto do Espírito. É que tem gente que tem o dom de língua e o dom de língua comprida, né? É. São dois diferentes, né, cara? É isso aí. Entendeu? Então, assim, eu sou de uma... E não é só na Assembleia, hein, galera? Geral. O dom de língua comprida não é só na Assembleia, não, cara. Então, assim, eu acredito muito, eu penso que a Assembleia de Deus é uma igreja completa. Hoje, se tu for olhar, a maioria das denominações, e eu digo isso com propriedade, a maioria das denominações, a liderança, a maioria deles saíram da Assembleia de Deus. Sim. E tem uma essência da Assembleia de Deus. Cara, eu vou te falar, ó, quando eu era moleque, lá em Rondônia, cara, que eu já rodei esse Brasil aí, né? Fui pro norte do Brasil quando eu era moleque, meus pais, meu pai e minha mãe separaram e eu fui pra lá. E lá eu conheci uns amigos meus que me levaram pra igreja, me levaram pra uma igreja batista nacional, quando eu tinha 12 para 13 anos. Aí depois a gente voltou pro Paraná e aí eu parei de ir pra igreja, tal, uma montoeira de coisa. E quando eu tinha 18 anos, meu irmão congregava na Assembleia. E aí eu fui para a Assembleia através do meu irmão e dos amigos dele, né? E aí eu conheci as coisas de Deus mesmo na Assembleia, cara. Porque no meu tempo de moleque eu fiquei 6 meses na Batista, assim. E na Assembleia, para você ter uma ideia, tudo que a Assembleia de Deus me deu, vamos dizer assim, tudo que Deus me deu através da Assembleia de Deus. Eu comecei na escola dominical, na Assembleia de Deus, assisti a escola dominical, e lá eu tinha um professor, cara, que ele arrebentava, cara. Até vou mandar um abraço para ele, eu não acho que eu nunca falei isso para ele, Adriano. Vendo você, é que eu tive vontade de fazer teologia, cara. Vendo você, eu tive vontade de fazer teologia. E ele pregava, ele dava aula, e um dia eu perguntei para ele, cara, onde você estudou? Ele me falou onde ele tinha estudado, e eu fui lá começar a estudar teologia no lugar que ele falou, cara. Por como ele era e, assim, a sabedoria que eu via num jovem, que ele era um jovem naquela época. Eu era um moleque, ele era um cara mais jovem. E depois disso, cara, eu fui batizado no Espírito Santo na Assembleia de Deus. Eu fui batizado na Assembleia de Deus num dia 7 de setembro, nunca esqueço. Quem me batizou foi o pastor Jamerson, cara, que a gente falou dele antes, o pastor Jamerson me batizou. Na Assembleia de Deus eu conheci minha esposa, a gente era amigo, assim, só depois a gente veio a namorar e casar, mas eu conheci ela na Assembleia de Deus, toda a família dela da Assembleia de Deus. E, cara, a Assembleia de Deus me deu muita visão sobre muita coisa. Por que eu não fiquei na Assembleia de Deus? Porque quando a gente estava na Assembleia de Deus, Deus deu um chamado diferente pra gente. A gente montou uma banda de rock, cara. E como que a gente ia evangelizar através do rock dentro da Assembleia de Deus, cara? Você lembra que naquele tempo ainda era mais assim. Aí a gente começou a apanhar, cara. A gente começou a apanhar. E eu e o guitarrista, cara, a gente jejuava assim, cara, e orava. Foi o tempo que eu fui mais crente, vamos dizer assim, sabe? Só você era músico a gente crente, apanhava. né? Aham. Você era músico crente, Músico né? crente, cara. Que é difícil, né? Ou o cara é crente ou o cara é músico, né? Principalmente os bateristas, né, cara? Vamos dar um abraço pro pastor Flávio, principalmente os bateristas. Mas, assim, meu irmão era batera, tudo e tal. E, cara, a gente orava, a gente buscava. Uma galera aceitava Jesus quando a gente tocava, que a gente tocava nos eventos muito doidos de rock and roll, assim. A gente pregava, falava, tal, era bem legal. Mas na igreja a gente apanhava, entendeu? Não de todos, né, cara? Não de todos, mas assim, da cúpula, e a gente apanhava. Então, surgiu uma oportunidade de a gente ir para um outro ministério, quando a gente estava apanhando demais, a gente fez amizade, acabamos indo e a vida foi mudando, né? Depois ainda voltei um tempo para a Assembleia, depois de casado, já voltei um tempo para a Assembleia, mas também a gente vai entendendo o chamado de Deus na vida da gente, a gente vai entendendo o que Deus quer da vida da gente individualmente, né? E aí você vai fazendo aquilo que Deus vai mandando você fazer, né? Mas eu tenho um amor, cara, pela Assembleia de Deus, um amor enorme pela Assembleia de Deus. Lá eu tenho muitos amigos na Assembleia de Deus e eu tenho uma admiração enorme por muita gente, cara. Eu tenho amigos meus que vieram, inclusive, para Fazenda Rio Grande, que eles são missionários no Paraguai, cara. Legal. E a igreja de Fazenda Rio Grande é que mantém eles lá no Paraguai, cara. Eu conheço eles antes da Fazenda Rio Grande, que conheci eles lá de fora, sabe? São pessoas assim, cara, que se entregam ao evangelho, cara. E aquilo que você disse sobre a rigidez em alguns aspectos da igreja, cara, isso é muito bom, cara. Sim, isso é muito bom pro cara que veio do mundão, cara, pro cara que conheceu muita coisa errada no mundo. Isso daí, cara, bate no cara de um jeito,
Tipo, confronta ele de um jeito, cara, que acaba lapidando o cara pro cara ser bem melhor do que ele é, cara. É. E tem muita igreja que não, né? Muita igreja que passa a mão em cima do pecado do cara, né? Infelizmente, algumas igrejas pregam: venha como está e fique como veio. Sim, Aí a gente pode acrescentar: vamos ver como é que vai ficar depois que Jesus voltar, né? sim, Mas a proposta do evangelho é essa: venha como estás, mas aqui Jesus vai te transformar. sim, Foi o que Jesus mesmo disse: quer vir após mim? Vem, mas negue-se a si mesmo. O grande problema é que muita gente quer aceitar o convite, mas não quer negar a si mesmo. sim, As pessoas aceitam o amor de Deus, querem o amor de Deus, elogiam o amor de Deus, até falam e compartilham o amor de Deus, mas eles rejeitam o negue-se a si mesmo, renuncie a si mesmo. sim. E não tem como seguir a Cristo sem uma vida de renúncia. É necessário. É claro que existem coisas que só são pedágios de denominação, de religião. Não é uma doutrina bíblica, é um pedágio. Mas, vamos lá, eu me sinto bem na Assembleia de Deus, com as doutrinas, com a visão que Deus deu ao nosso pastor. Me sinto Sim. bem, com barba feita, sem usar barba. Entendeu? Me sinto bem, me sinto livre. Eu não faço porque é um jugo. Eu sou obrigado a fazer. Não, faço com prazer, sirvo com alegria. Entendeu? E as pessoas têm que ter uma mente aberta sobre isto. Então, eu vejo gente que sai da Assembleia de Deus e fica criticando a igreja, irmão. Irmão, como é que você pode criticar em uma igreja que foi a mão de Deus que estendeu para te salvar, irmão? Sim. Entendeu? Te ensinar tudo que o cara aprendeu sobre Deus, sobre teologia, de forma direta ou indireta, foi através da igreja que ele estava lá. Agora vai criticar? Eu sou um camarada que eu não critico visão e perspectiva. Eu posso criticar heresia. O que é heresia? Claro. Agora você tem que saber o que é heresia, pô. Tem hora que eu brigo com algumas pessoas, que as pessoas entram em contato comigo. Ah, velho, você levou o cara lá, o cara falou um monte de bobagem. O que ele falou de bobagem? Só porque ele confrontou aquilo que você pensa? Sim. É bobagem para você, mas não é bobagem para ele, irmão. Não é bobagem para outra pessoa que ouviu ele. O fato de ter contrariado o meu pensamento não significa que o cara falou heresia. Não significa que o cara falou... Deus deu uma perspectiva diferente. Eu Sim. simplesmente ouço, examino. Serve para mim? Não. Descarto. Examino. Serve para mim? Retenho. Claro, cara. Ninguém é dono da verdade, né? O cara que acha que é dono da verdade, ele já tá mentindo pra ele mesmo, né, cara? Sim, O cara que acha que é dono da verdade tá mentindo pra ele mesmo. Lógico que, como você disse, existem verdades absolutas dentro do evangelho. E isso você pode confrontar quando alguém vai conversar com você. Verdades sobre salvação, verdades sobre isso. Só que a mesma coisa quando o cara quer entrar no detalhe de se você vai ser arrebatado antes, depois, se você vai passar pela tribulação, você não vai, você vai, o que vai acontecer com você? Né? Que tem um cara que é pós, pré, mid, não sei o que. Cara, isso daí não influencia em nada na salvação, cara. Então, assim, você vai ficar brigando com o cara por causa disso, mano? Você tem que respeitar, isso cara, isso o agrega pensamento conhecimento, da galera, né? cara, isso, sim. Isso agrega conhecimento. É interessante o debate, você ouvir perspectivas diferentes. Eu ouço, por exemplo, nós temos aí o pastor Juliano Fraga, nós temos hoje o pastor Elias Soares, que defende o pré-tribulacionismo. Sim. A igreja será arrebatada Antes. antes da grande tribulação. Sim. Mas eu respeito, por exemplo, Hernandes Dias Lopes, Augusto Nicodemos, que fala que a igreja vai encontrar com Cristo após a grande tribulação. Eu respeito, os caras são eruditos, mas aí eu, particularmente, vai mudar a minha vida? Não vai, cara. O segredo é estar preparado, seja antes Antes, ou depois. depois, no meio, cara, não interessa, É. né? O negócio é você estar preparado, porque nem Jesus, a Bíblia diz, sabe a data certa. Tá lá, né, escrito isso. Sim, Deus como sabe a data certa. como filho homem, não quando sabia- estava na quando terra, tava na né? terra, ele não sabia a Como data homem, né? certa, é isso. Mas, assim, se ninguém sabe a data certa, nenhum ser humano sabe a data certa de nada disso, igual tem um monte que previu, né, cara?
que não ia passar do ano 2000. Como eu lembro disso, cara? A galera pensando que ia acabar o mundo no ano 2000, cara. Chega o quê? A 1000 chegarás, 2000 não passarás, né, cara? Um negócio assim, cara. A galera com o maior medo, né, cara? Eu lembro de tudo isso, maior medo. A gente vendeu casa, sim, cara. Abriu mão de patrimônio. Teve gente que se matou, né, cara? Teve gente que suicídio coletivo, cara, no ano 2000 e tal. Aquela monte de loucura, né, cara? Sim. Então, assim, como ninguém prevê, cara, mano, a gente não vai durar 200 anos, cara. Eu, particularmente, pelos sinais e por tudo, eu acredito, cara, que a gente pode ser que a gente veja tudo acontecer, cara. Pode ser que a gente veja tudo acontecer, toda essa loucura, pelo jeito que o mundo tá. Mas pode ser que não, cara. Aí tem cara brigando, cara, tem cara discutindo sobre isso na internet, cara, sendo que o cara não vai durar mais 10 anos, cara. Sabe? O cara vai morrer antes de tudo isso, cara. O cara vai morrer antes de tudo isso. Eu particularmente, eu acho a discussão até interessante para agregar conhecimento, né? Claro, lógico. Mas eu falo assim, a discussão, o debate em si é legal, cara. Uhum. Eu digo quando pende para aquele negócio que eu sou certo e você é totalmente errado, cara. Sabe aquela coisa? É complicado quando você não respeita a opinião do outro. Né? Quando você não respeita a visão do outro. Isso acontece muito. Até política, né, irmão? Sim. Política. A gente vive uma polarização terrível. Quem é de direita ataca quem é de esquerda, quem é de esquerda ataca quem é de direita, mas não conseguem, tipo, se respeitar. Entendeu? Eu sou de direita, mas eu respeito a visão dos caras. Eu tenho um amigo de esquerda que eles falam comigo, papai detona o governo Bolsonaro, detona Bolsonaro. Eu falo, poxa, cara, todas as vezes que você vem conversar, vem falar de política, isso estraga até a amizade, irmão. Entendeu? Sim, cara. Mas eu respeito, o cara fala, é meu amigo, tudo bem. Tipo, minha perspectiva. Tem muita gente que discorda sobre o meu posicionamento aqui no estúdio, no podcast, de eu trazer diversas perspectivas, diversas visões. Mas, cara, ele tem o direito de discordar e eu tenho o direito de continuar fazendo o meu trabalho. Pra mim tá tudo bem, claro, não muda nada, claro. Entendeu? Concordo com você. Como você me disse antes nos bastidores ali, né, cara? Tipo, imagina você tá trazendo só a mesma coisa, só pessoas que pensam igual você, que não tem um debate, que não tem uma ideia a ser exposta pro público, né, cara? Tipo, perde a graça, cara. É um negócio sem sal, cara. Perde. E o segredo é pensar, irmão. Tudo que faz você pensar é interessante. Entendeu? É claro que você não vai abrir mão dos seus valores. Quem tem valor não vai abrir mão dos seus valores, sim, dos seus princípios, por nada nessa vida. Agora, você ouvir, você buscar conhecimento, irmão, você buscar sabedoria, você ouvir perspectivas diferentes, você ver visão diferente, o que o cara está fazendo, que está dando certo, está sendo extraordinário, as experiências que o cara teve com Deus, poxa, isso é louvável, é interessante, sim. E podcast é para isso. E falando em podcast, cara, porque eu decidi te chamar aqui por causa do podcast, cara, né? Porque você assim, como vou dizer, é um exemplo, cara. É um cara de um podcast top, é um cara que já tá, assim, bem acima de mim, vamos dizer assim. Não vou dar uma de humilde aqui, mas eu digo assim, é um cara que tá bem mais longe pelo tempo que você já tem seu podcast e tudo mais, né, cara? E aí eu falei, vou trazer o pastor, porque ele é um cara que tá fazendo uma coisa que eu tô fazendo tal e tudo mais, e a gente nem falou disso, cara. Isso que é gostoso no podcast. A gente começa a falar e o assunto vai emendando, né, cara? Como que começou na sua vida essa questão das mídias sociais? Porque você não começou no podcast, você começou numa página, né, que você virou um portal e tudo mais de notícias cristãs, é isso, né? Isso. Quando que você começou e como que foi esse pensamento? Cara, eu vou mexer com isso. Como que foi, assim? Como que veio na sua cabeça isso daí, cara? Você vem do quê? Você vem de que profissão, pastor? Tipo assim, pra daí chegar nisso e falar, vou fazer isso. Como que foi esse clique na sua cabeça? Na verdade, aconteceu, né? Tudo iniciou através de uma pregação que viralizou no ano de 2015, 2014, 15, 2016. Pastor Paulo Júnior. Isso se tornou viral, muitos pregadores reproduziam. Essa geração de cristãos é a mais fracassada de todos os tempos. Eu já vi essa. Se depender de nós, nós seremos os primeiros a encher o inferno mais rápido do que todas. Essa geração é uma geração carnal. E todas as vezes que eu ouvi muito isso me confrontava bastante. Eu falei, caramba, se essa geração de cristãos é tão fracassada assim, eu sou um dos responsáveis. Até porque eu faço parte dela. Então eu tenho que fazer alguma coisa para mudar este rótulo e essa fama tão constrangedora. Foi aí que eu dei início a escrever um livro por nome de Eu Acredito na Minha Geração, que é o nome do portal que a gente tem no Instagram, no Facebook. E comecei a escrever esse livro. E aí eu criei o perfil nas redes sociais, no Facebook só na época.
que era para colocar trechos do livro que eu estava escrevendo. Eu Entendi. comecei a colocar os trechos do livro que eu estava escrevendo lá. E aí eu fui convidado aqui, na época, a congregação do Umbará, da Assembleia de Deus, em Curitiba, estava fazendo um evento para jovem, era numa segunda-feira, chamada de Papo Reto. E aí eles me chamaram, eu fui ministrar lá, e na época eu ministrei sobre natureza pecaminosa, o conflito entre a carne e o espírito. Eu peguei um corte de 3 minutos, que eu dizia que todos nós temos vontade de pecar. E aí eu joguei na página, viralizou, irmão. Viralizou, foi para 500 mil visualizações. E aí a página começou a subir. Eu fui colocando outros cortes, aí eu fui começando a colocar pregações, trechos de pregações que eu me simpatizava. E aí subiu, foi 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. Hoje no Facebook a gente tem quase 5 milhões de seguidores. Aí depois veio o Instagram, a gente ficou resistente em criar o perfil lá. Aí criamos, hoje nós temos um perfil com 700 mil seguidores lá no Instagram. Mas tudo iniciou aí. Veio a pandemia. Eu, na verdade, assim, eu sofria de um mal, cara. Sofria, assim, algo assim, uma tristeza. Porque a página no Facebook, a gente já se tornou a maior página cristã no Facebook, uma época que mais viralizava, assim, maior nessa questão, que a gente postava e viralizava. Muitos pregadores veio aparecer mesmo no cenário através da página, na época. Sim. E aí eu ficava pensando, cara, velho, essa página... E o pior de tudo, que depois de um tempo, os conteúdos que eu postava meu de pregação não viralizava nada. Só dos caras. Só dos caras, né? E aí, em 2019, começou a monetização do Facebook. E aí eu perdi a monetização por conta de ser um conteúdo com originalidade limitada. Ou seja, o conteúdo era de terceiros. Ah, entendi. Aí eu fiquei mal pra caramba. Falei, caramba, eu cresci só por causa do conteúdo dos outros. Aí eu comecei a me diminuir. Tem uma crise pessoal, época, assim. Foi nessa época. E eu tive uma crise, um conflito pessoal. Em 2020 veio a pandemia, né? Daí arrebentou com tudo. Arrebentou, quebrou tudo. Aí, pá, explodiu o podcast, irmão. Explodiu. Eu falei, caramba... Flow veio com tudo, tal. Depois outros podcasts, Inteligência Limitada, Podpah. Top demais. Cara. Nossa, os caras... Cara, passou 2021, 2022 e eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Agora tenho meus próprios conteúdos. 2022, eu iniciei o Eu Acredito Podcast. 2022. Eu iniciei o podcast, Eu Acredito Podcast, com essa visão. Com a visão de trazer um conteúdo cristão bacana. Porque hoje eu vejo assim, Douglas, vamos lá, o Flow não é um podcast cristão. Eles levam Deus e o diabo lá. Inteligência Limitada, apesar do Vilela ter se convertido, mas não é um podcast também assim, voltado sempre para o cristão. Uhum. É de luciferiano a bispo, apóstolo, vai lá, né? Os grandes podcasts são seculares. Sim. Vamos pegar os podcasts cristãos aqui. Hub, Karina Bach, que não é mais podcast, é mais entrevista. Tem mais? Algum? Do Dizescope, lá do meu xará Douglas. Dizescope também. Eu vejo também mais como entrevista. Sim. Deixa eu ver. Mas a gente não tem um podcast, a La Flow. Cristão, assim, sabe? Sim. Bate-papo top, uma coisa... Nós temos o Hub, tipo, que é lá do Brunão Morada. Também, com a galera assim, dele que lá, é um né? público, que tem mais uma galera dele, músicos e tal. Então eu sinto falta, assim, nosso meio cristão, ter um podcast relevante, irmão. Sim. Sabe, cristão relevante. Um bate-papo legal, umas entrevistas bacanas, entendeu? E não tem, cara. Mas eu vou te falar, é porque o crente ele é muito desunido, infelizmente, irmão. Ah, sim. Se não é o cara que está fazendo, ele não apoia. E também a gente não pode ser injusto que o Flow... Os caras já vinham do YouTube, né, mano? Sim. Os caras já vinham de um trabalho forte no YouTube. O próprio Vilela já veio de um trabalho forte no YouTube. O Podpah, eu não sei a história deles, não acompanho, não. Só sei que eles estão grandes também. Mas, enfim. Os caras já vinham de um trabalho forte. Agora você começar do nada, irmão. Sim. Do início. Começar pequeno.
é desafiador, sem ajuda, sem apoio, não generalizando, né? Porque eu, particularmente, eu sou muito grato a todas as pessoas que no início vieram comigo, compartilhar um pouco do muito que Deus tem depositado em sua vida. Muita gente veio e acreditou, mas, ao mesmo tempo, a gente sente que outras pessoas que poderiam apoiar não apoiaram, entendeu? Claro. Mas para fazer, você não precisa de apoio de homens. Para fazer, você não pode só tentar, eu vou tentar fazer. Não existe isso, cara. Eu vou tentar. Não, irmão. Faz. Dar errado é outra coisa. Claro. Mas fez. Entendeu? É como tem uma frase antiga. Eu prefiro as lágrimas por não ter vencido do que a vergonha por não ter lutado ou por não ter tentado. Sim. Então, assim, foi assim que surgiu e essa é a história. Hoje nós estamos com 2 anos de podcast e, graças a Deus, assim, alcançamos muitas pessoas. No YouTube já alcançamos mais de 3 milhões de pessoas. No Instagram, mensalmente, nós alcançamos ali, agora está aqui 4 milhões de pessoas. Só no Eu Acredito Podcast. No TikTok também, nós alcançamos mensalmente milhões de pessoas. Então, assim, é Deus e perseverança. Deus dá os resultados na sua perseverança. Sim. Tem vontade de desistir, irmão? Tem, cara. Eu vou te falar uma verdade aqui. Já aconteceu de eu não desistir apenas por vergonha, cara. Sério mesmo. De dizer acabou, né? Da galera olhar. Não, é vergonha. A gente, tem horas que a gente não desiste por vergonha, cara. Aquele O brilho de fazer dar constrangimento. certo. Poxa, a vergonha do quê? Cara, eu caminhei até aqui, velho. Vou parar agora, Eu vou cara. parar, vou desistir. Nossa. Vai ficar feio, Vai cara. ficar feio. Entendeu? né, Aí cara? a gente não desiste. Aí a gente continua. Só que Deus sempre dá o bálsamo e mostra que a gente está no caminho certo. Os resultados vêm, as coisas acontecem. Entendeu? E assim, eu nunca tive patrocinadores. Também nunca busquei, não saí pedindo patrocinadores. É você acreditar, ter convicção. Alguém já falou para mim, fecha isso aí. Já tive BO aqui que veio pro meu lado, muita gente falando assim, fecha, cara. Você está tendo problema, vai queimar suas agendas. Entendeu? Você está se queimando. Eu falei, não, irmão. Podcast é independente do meu ministério. Podcast é um trabalho, leve como profissional. Meu ministério é meu ministério. Sim. Fecha, fecha. Pô, eu acho que uma das piores coisas é quando você está sonhando, quando você está trabalhando, quando você está investindo e vem alguém pedir para você desistir. Fecha. Isso machuca, irmão. Isso dói. É a mesma coisa o cara falar bem assim, cara, não vai dar certo não, pô. Acaba com isso aí, fecha. Entendeu? E acontece isso de pessoas que vêm para entulhar os nossos poços. São pessoas que querem frustrar os sonhos de alguma forma. Mas só Deus nos conhece nos nossos bastidores. Só Deus também sabe dos nossos resultados. Ao mesmo tempo que a gente sofre nos bastidores, nós temos os resultados. Nós temos o bálsamo que Deus nos dá, o refrigério que Deus nos dá. Eu já tive diversos resultados bacanas. Eu já tive convidados, cara, no meu podcast que eu não esperava ter. Eu falei, pô, esse cara tá aqui comigo, velho. Aí eu vejo esses podcasts, cara, tem hora que eu fico louco, cara. Mano, fica Eu vejo os assim... caras assim que, meu Deus, cara. Não, eu fico... Esse cara tá aqui comigo, cara. Sim, um exemplo, assim, que eu posso dar é o Marco Feliciano. Sim, 2 vezes. Cara, sim, 2 vezes. Daí, assim, ó, eu tava louco pra ir ver ele pregar lá, ou pra ir ver ele no culto lá em Fazenda Rio Grande, né, cara, que ele teve na sexta-feira, né, cara. E eu falei até pra minha esposa, cara, quanto tempo que a gente vê esse cara, né? Igual que na entrevista que você fez com ele na outra, que ele tava contando, da galera que fala, olha, quando eu era jovem eu vi você pregando. Cara, quando eu era moleque, que eu comecei lá na Assembleia, aquelas fitas que você tinha que devolver rebobinadas, senão você pagava multa, né? A gente alugava altas, aí lá com terno branco, lá com suspensório, lá pregando, cara, falando sobre José, lembra aquela... dele? Cara, eu assistia aquilo lá direto, cara, sabe? E daí você vê o cara ali, eu falei, meu Deus, ele tá com ele de madrugada, cara, no outro dia eu vi, gravou com ele a madrugada inteira lá, comendo umas frutas, os negócios, conversando lá, eu falei, meu Deus, olha onde que o cara tá, né? Ou o Anderson Silva, cara, que é um cara polêmico pra caramba, um cara top, cara, teve aqui com você aqui, cara, tudo. Pastor Jack, ali do Rio Grande do Sul, teve conosco, Pastor Cavalho Júnior. Aí, ó, cara. Irmão, Pastor Cláudio aí, Gama teve com a gente. Eu posso dizer assim que Deus tem me dado a oportunidade
de ter na minha mesa as minhas grandes referências, cara. Que top, cara. Entendeu? E isso é louvável, cara. E assim, os resultados vêm, mas com o tempo. Você não pode trabalhar para ter resultados imediatos. Se você tiver resultados imediatos, é muito pouco, é pequeno. E o que Deus tem para nós é extraordinário, é grande, por isso que leva tempo. Nesse tempo Ele está nos dando maturidade, Ele está nos ensinando a ser resiliente, Ele está nos ensinando a suportar, Ele está trabalhando em nós, pô. Porque antes de Deus nos dar aquilo que a gente tanto quer, Ele vai nos moldar e nos deixar do jeito que Ele quer. Que maravilhoso isso, cara. Entendeu? O grande problema é que a gente quer resultados. E o resultado que Deus quer para nós está em nós. É imediatista, né? A gente é imediatista demais, né? A gente quer tudo a curto prazo, né, cara? Sim. A curto prazo. Eu vejo isso não só do cristão aqui, mas do brasileiro, né? Esse é o mal do brasileiro, querer tudo a curto prazo, né, cara? Por isso que muita empresa se fecha, por isso que o cara abre e depois já tá fechando, né? De alguns meses. O cara tá desistindo, né, cara? É o imediatismo, é a Sim. geração fast food, né? A geração Nissin Lamen, miojo, 3 minutos está pronto. E, Sim. mano, tudo que vem rápido acaba rápido. Você não valoriza. Sim. Não tem como. Eu disse no início, eu repito. Nada nasce grande. Nada começa grande. Pode ser grande, mas não começa, não nasce grande. É pequeno. O crescimento vem com o tempo, é etapas, irmãos. E etapas não se pulam, etapas vivem. Quem pula etapas da vida não está preparado para o pico, para o trono. Não está preparado para a montanha. Se você chegar no topo de helicóptero, você não desfrutou da trajetória, irmão, da montanha. Sim. E tem um amigo meu, o Gomes, pastoreei os jovens da sede. Eu acho interessante uma frase dele. Seja feliz no meio. É difícil, cara. Porque a gente quer ser feliz quando chegar no destino. Sim. Mas tem como a gente ser feliz no meio, na trajetória, na caminhada. Se alegrar com os resultados que a gente está tendo no meio. Se alegrar com a paisagem. Desfrutar do momento que você está vivendo. Valorizar as pessoas que estão... Mano, às vezes a gente valoriza tanto aqueles que não acreditam. A gente dá tanta importância para quem não acredita e esquecemos de dar importância para aqueles que estão ao nosso lado acreditando. São poucos. Ele que tava torcendo por você, né, Mas cara? tem alguém, cara. Claro que tem. Tem alguém. Irmão, é a mesma coisa. Sempre vai ter 4 homens para ajudar um paralítico a chegar até Jesus. O sonho daquele paralítico lá de Cafarnaum era encontrar Jesus. Ele ouviu que Jesus tinha passado por Cafarnaum, operou milagres, e não sei o quê. Sim. O cara começou a sonhar, poxa, se tá todo mundo contando que quando encontrou com ele teve milagre, se eu encontrar com ele eu vou ter milagre também. O meu sonho é ver Jesus. Mas, poxa, eu vivo na cama, não consigo andar, e agora? Irmãos, aparecem 4 homens para ajudar um paralítico a realizar um sonho. Encontrar a Jesus. Então é uma minoria? Mas tem. Tem. Sempre vai haver um Barnabé para acreditar no ministério de Paulo. Sempre vai haver um Barnabé para acreditar no ministério de Paulo. Sempre vai haver um André para apresentar Pedro a Jesus. Sempre vai haver também um André para encontrar um menininho com 5 pães e 2 peixinhos no meio da multidão, para destacá-lo. Aqui está esse menino com 5 pães. Sempre vai haver alguém para apoiar, irmão. Vai haver um Simão Cirineu para nos ajudar a carregar a nossa cruz. Deus sempre vai enviar alguém. Sempre. Isso é bíblico, irmão. Isso é bíblico. Jesus foi ao céu, mas antes de ir, ele falou, não deixarei vocês órfãos. Eu vou enviar um consolador. Isso ali é o protótipo de quê? Deus, ele não vai nos deixar sozinhos em meio à caminhada. Irmão, Não vai nos deixar desamparados, cara. você vai ter uma esposa que sempre vai estar ao seu lado. Você vai ter os filhos. Você vai ter um amigo chato, idiota, mas é ele que vai estar lá, irmão. Nessa época, nesse momento, até os amigos que estão ali para te criticar, ele faz falta.
Sim. Mas ele tá ali, ó, eu tô te criticando, mas tô aqui com você, viu? Segurando a onda. Entendeu? Então, assim, sempre vai ter alguém. Então, a gente tem que ajustar o nosso foco. Ao invés de darmos importância para quem não acredita, por que não nos importarmos com aqueles que estão ao nosso lado acreditando? Quando a gente está no início, principalmente, né? Quando a gente está no começo, aqueles que estão nos apoiando quando estão no começo, aqueles que estão ali com a gente, incentivando. Aqueles que estão assistindo, 3 lá. Sim, sim. 3 assistindo ao vivo. Meu Deus do céu, eu 3 passei vendo. por isso. Um assistindo ao vivo. Eu já cheguei aqui, ó. Um assistindo ao vivo, deu vontade. Ô, Léo, tira isso aí do ar. Um assistindo ao vivo, cara. Já pensou? Rapaz, é terrível. Mas tá lá, Sim, um. sim. Entendeu? É uma pessoa que você está alimentando, irmão. Uma pessoa que você está alimentando. E quem é essa pessoa? É o que acredita, né? Valoriza ele, alimenta ele. Top, cara. E assim, qual é o conselho? A gente já tá quase acabando, cara, que dó. Passa rápido demais, Passa cara. rápido, Passa né? rápido demais. Olha aí pra você ver Sim. o horário, cara. Passa É. rápido demais. Verdade. Então, assim, qual o conselho que você daria pra um cara que tá começando? Eu não tô falando em podcast, cara, mas pra um cara que tá começando em algum projeto, cara. Qual é o conselho que você dá pra um cara que tá no início de algum projeto? Porque o projeto que você fez, como a gente conversou no começo, teve um início, acredito que tá no meio, não tá no fim, porque Deus tem muito mais ainda pra sua vida. Você sabe disso, não é uma profecia que eu estou dizendo, mas a gente sabe que Deus tem muito mais para a sua vida, porque você está subindo uma escada, né? Você não chegou ainda naquele trono que você veio e falou. Mas qual o conselho para você dar, cara, para o cara que está no início, para o cara que está ali começando e está ali, vamos dizer assim, marretando a pedra ainda, sabe? Tentando quebrar o negócio. Em qualquer área, cara. Qual o conselho que você dá para um cara desse? Cara, eu vou dar uma mistura de conselhos. Primeiro, não se impressione com os resultados. Porque os resultados são bons, mas ao mesmo tempo pode ser uma plataforma para grandes decepções. Porque quando você tem resultado, você acha que a partir daquele momento a tendência é subir. Mas muitas vezes, nos resultados que você tem, após vem uma queda. Então não se impressione com os resultados. Eu já vi muita gente se frustrar, se decepcionar, desistir após um resultado extraordinário. Segundo, não desista. Não desista. Perseverança é uma marca dos vencedores. Se você for ver a história dos grandes homens, cara, a marca deles é a perseverança. Até da Bíblia, irmão. Pega Abraão. Um exemplo de perseverança e fé. Terceiro, e eu encerro aqui. Tenha convicção de que o que você está fazendo está alinhado a um propósito dos céus. Porque se você está fazendo algo que não está alinhado ao propósito do céu, não adianta você começar. Porque não haverá resultado e depois você vai desistir. Então, se você estiver fazendo algo que não está alinhado a um propósito dos céus, pode parar por agora. Mas se você tem convicção que o que você está fazendo está alinhado a um propósito dos céus, os resultados vão vir e você não vai se impressionar com eles. Você não vai desistir mesmo em meio às circunstâncias desfavoráveis. A pancada vai vir, as contrariedades vão vir, as dificuldades vão vir, as rejeições, os desprezos, sentimentos tóxicos e malignos de pessoas à sua volta vão se despertar e você não vai desistir. Simplesmente porque você está alinhado a um propósito dos céus. É isso. Quando vocês tiverem esses resultados, quando vocês construírem algo, vocês sempre lembrem disso. Quando Deus der o resultado para vocês, quando Deus der o recurso daquilo que vocês procuram, vocês têm que decidir sempre se vocês vão, como o meu pastor diz, se vocês vão construir um tabernáculo no deserto ou um bezerro de ouro. Você tem que entender isso também.
O propósito, como o pastor Fábio disse, se existe um propósito, Deus vai te abençoar. Deus vai prosperar. Deus vai te fazer atingir o resultado esperado. Mas eu quero te lembrar, após esse resultado esperado, você continua sendo fiel ou você faz o bezerro de ouro? Pensa nisso também. Coloque isso em seu coração. Eu quero agradecer ao pastor que está aqui. Considerações finais, pastor? Perfeito. Gratidão, pastor Douglas, pelo convite. Foi uma honra poder ter esse bate-papo contigo. Desejo a você aí, a sua equipe, sucesso. Que Deus possa abençoar, que você esteja alinhado aos propósitos dos céus, possa prosperar e crescer. E que as bênçãos do Senhor estejam sobre tua vida, tua casa, tua família. Um beijão a todos que nos acompanharam até aqui. Gratidão por nos suportar. Espero que, de alguma forma, esse conteúdo tenha sido relevante para você e tenha edificado a sua alma. Beijão para minha esposa, para minha filha. Espero que vocês estejam assistindo. E gratidão a todos que... telespectadores aí do Splendor. Aqui, gente, o Splendor. Esse aqui é meu presente. Né, pastor? Isso aí, vai levar para casa isso daí. Vou levar para casa aqui, Splendor. Acompanha aí, Splendor Podcast, está no Instagram também. E se você ainda não acompanha o Eu Acredito Podcast, cara, você está perdendo tempo, viu? Acompanha lá também. Em todas as redes sociais aí que você procurar, você vai achar o Eu Acredito Podcast. Tem muito conteúdo bom, muita coisa boa, viu, galera? Me despedindo aqui também, mandando um abraço, um beijo para todo mundo aí, que Deus possa abençoar vocês e até a próxima.